Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 29 de Assembly para Linux 32 bits. Como sempre, abrimos o VS Code no arquivo da aula anterior. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar o conteúdo e vamos criar o arquivo aula 29, no qual colaremos aquele conteúdo copiado. Muito bom. Fechamos o Explorer, fechamos a aula anterior e vamos começar. Rapidamente olhando os comentários, vamos lá. Por exemplo, aqui na linha 4, a lembrança aqui é para definir um título. Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir um espaço aqui no início e colocar uma seção. Né? Veja, aqui a gente não deu nome a segmento, né? Ou a seções. Então vamos colocar aqui a primeira seção, título, né? Então seria uma seção section ponto data ou data, né? Seria uma seção para dados inicializados, ok? Como um título, por exemplo. Então vamos lá. O primeiro título, né? Vamos chamar de title mesmo, né? Deixa eu só um instantinho. Title. Não sei se a gente coloca número. Se a gente coloca um número aqui, sabe? Não, por enquanto vamos deixar assim, título, né? Title. Como rótulo, né? Tá? E aí definir de byte, a unidade, a gente vai atribuir, inicializar title com uma string. Tá? Qual string? A string do título. Então vamos chamar, vou colocar em maiúsculas, vamos chamar de atribuição em tempo de invocação. Tá. Aí, como é uma string relativamente longa e aí é ruim para calcular, né, o número de bytes, né, que deve ser 32, né? Aliás, é 32. Mas vamos deixar o NASM calcular isso automático. Como a gente faria isso? Title. Eu vou usar underline e depois maiúsculo, porque seria como se fosse uma constante, né? Tá? Que é constante que vai ter o número 32, né? Cujo valor será, né? Então, peraí. Eu uso EQU, aí cifrão menos title. Desculpa, em minúsculo. Ok. Tá. Já que a gente já está na vibe aí do título, vamos colocar um subtítulo.
mensagem, né? Para não ficar muito longo, MSG, a mesma coisa, DB aliás, aqui é importante a gente colocar uma nova linha, new line, ou line feed, né? Que é 10 em decimal. Para que ele escreva o título e já pule para a próxima linha, né? Insira uma nova linha. Agora, aqui na mensagem, a gente poderia colocar assim, entrada por linha de comando, né? Quantos? Tem 28. Mesmo assim, eu não vou. Vamos. Vamos deixar ele calcular automático. Então, MSG len, né, de comprimento, né? EQ cifrão menos MSG. Ok? Bom, lembra que a gente ficou de colocar, de respeitar as colunas aqui. Talvez a gente veja o DB onde está. Olha, ele está na coluna 9. Então vamos deslocar esses títulos de sessão e as diretivas, né? E depois as instruções também, né? Veja que aqui está ok. Então, por exemplo, aqui nessa coluna, na coluna 9, ficarão o pseudocode e os opcode, né? Os verdadeiros códigos, né? Então, na linha 9. Na linha não, desculpa, na coluna 9. Tá? É rápido aqui, só esse deslocamento. Só para ficar alinhado. Não é essencial, tá? Mas uma questão só de estética, tá? Muito bom. Então a gente já definiu um título e até um subtítulo, que eu estou chamando aqui de mensagem. Tá. Tá. E aqui também, né? No final, um line feed. A gente já vai ver o efeito disso. Tá. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever, né? Título e mensagem. Ok? Como que eu escrevo? Eu preciso, para chamar, eu vou chamar o subprocedimento, né, ou procedimento, ou a função escrita. Ok? Que é essa aqui, ó. Então, em A e B eu já tenho os valores, né, que eu tenho que passar, né? Falta C e D. Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, o que eu tenho que passar para C? Então move esse X, o que? O rótulo, né? Title. Ok? Então deixa eu tirar esse comentário aqui. Ó. Desculpa. Agora. E em D, move, desculpa, tab, edx,
aquele tamanho, que era 32, mas aí eu passo o title len. Olha, tudo bem? E chamo call escrita, ok? Tá. Agora a mesma coisa, eu vou imprimir a mensagem ou o subtítulo. Então eu vou só copiar, porque o código vai ser muito semelhante. Só que eu troco aqui, olha, em vez de passar o rótulo title, né, título, eu vou passar o rótulo do subtítulo, que é mensagem. E aqui é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então já resolvemos o primeiro comentário lá, que no caso era uma lembrança, né, do que fazer. Aqui, veja, a gente já colocou a alternativa usando shore, em vez de jogar. Quando eu vou jogar zero em um registrador, eu posso usar shore, né, exclusivo ou, né, ou exclusivo, exclusive or, e o nome do registrador, vírgula, nome do registrador. Né? Então, eu vou copiar, tá, Ctrl X, e vou substituir aqui, ó. Tá? E como é que eu faço aqui? Deixa só um instantinho. Esse aqui seria o contador interno, né? Seria um. Sim, ele conta número. Contar número de caracteres. Tá bom. É o contador do laço interno. Assim como o ESE, que coluna que está o comentário. Só um instantinho, deixa eu alinhar aqui, ó. Momento. Tá, vamos deixar na coluna 25, por enquanto. Os comentários. Tá, então eu vou. Não, só até aqui, ó. Eu vou copiar para a linha 17. É contar número de argumentos. Né? O ESE, ele vai ser o contador do número, o contador de argumentos, né? Tá? Assim como o EDX será o contador de caracteres. Ok? Tá, eu vou colocar. Preciosismo, mas ok. Tá? Subentende-se que é um número, né? Ok. Tá. Aqui eu só vou colocar assim que há mais duas alternativas, mas por enquanto só para lembrança mesmo. Tá. Agora ficou de definir esse space, ou espaço. Ok. Como o espaço será uma constante, a rigor, os títulos, né, título e subtítulo, o title e message, também são, mas vamos dizer assim, vai ser uma constante de mentirinha, ou seja, é uma variável que é um dado inicializado, né, para ser mais exato, que eu não vou modificar. Né? Em princípio eu não vou modificar. Né? Já eu vou colocar em outra seção, agora chegou a hora de definir as seções, tá? Na section .raw data, né? Read only, né? Dados somente leitura, eu vou definir então espaço, space. E aí eu também uso, como eu vou definir, vou usar o D, né, de define. E também o dado será em bytes. Eu posso fazer assim, né, simplesmente isso, né, que já é um espaço,
ou colocar o caractere de espaço, que se não me engano é o 32, mas vamos dar uma confirmada na nossa tabela, na tabela ASCII. Espaço, eu acho que a gente não tem acesso aqui à tabela ASCII, não. Mas é 32, acreditem. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 32 e vou deixar comentado. Então, que linha que é o comentário? Que linha não, desculpa, que coluna, né? É coluna 25. Então, vamos lá. Aí. Entende? Eu posso pôr. Assim como 10 é o decimal para line feed ou para enter, né? Para nova linha, né? Melhor dizendo. 32 é o número referente ao caractere espaço. Tudo bem? Tá. E no caso, eu não vou colocar algo como space underline len, porque é um. Né? Então, quando eu for usar, provavelmente, certamente, no registrador EDX, eu vou colocar, em vez de space underline len, eu vou colocar um, né? Que é um byte apenas. Tá? Muito bem. Então, como eu defini lá, agora eu vou usar. E aí é a mesma coisa. Como que eu imprimo o espaço? Né? Eu vou jogar em ECX, tab aqui, ó, em ECX, o rótulo. O rótulo é space. Deixa eu só tirar agora esse comentário. E depois eu coloco em EDX o que eu acabei de falar. Opa, não apóstrofo, né? Tá? E depois chamo a escrita. Call escrita. Tá? A gente já vai entender quando rodar, né? Isso aqui é para inserir. Eu posso pôr uma linha? Para inserir um espaço entre os argumentos. Né? Não entre caracteres, mas entre argumentos. Vamos ver. Vamos fazer funcionar. Já vimos todos os comentários. Tá. Só eu acho que vamos fazer o seguinte. Onde tá? Aqui, ó. Sim, ainda tem o line feed, tá? E tem essa questão aqui, já vou copiar, ó. Shore EBX, tiro daqui e coloco aqui, tá? Que é a mesma coisa, né? Aí eu vou para a coluna 25, perfeito, aqui ok, por enquanto ok, tá ok. Tá, mas então o último comentário aí a ser alterado, aliás, deixa eu tirar isso aqui, ó. Né? O último comentário é o da linha 50. Então, line feed, como nós comentamos, eu vou jogar também na seção raw data. A gente pode chamar de new line ou. Deixa eu ver se o espaço é suficiente. Vai ficar um pouco apertado. Então eu vou usar LF, tá? Em minúsculo. Line feed. Line feed. Aí, DB. Tab 10. E aí lá na coluna 25, eu vou colocar aqui esse caractere aqui, ó, de nova linha. Tá? Muito bem. E aí, eu faço a mesma coisa. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá.
Claro, aqui vai ser LF, olha, não é space, é LF. Aqui é 1, tá certo. E aí não precisa mais esse comentário, né? Ok? Em princípio, eu acho que é isso. Ah, talvez vamos adiantar ainda, como se fosse um spoiler. Aliás, aqui faltou definir, já que eu defini as sessões lá, Rodata e Data, aqui seria Section ponto text, tá? Que é a seção dos códigos propriamente dizendo, né? Tá bom? E o que ia dizer é que quando a gente transformar isso em um módulo, eu vou já delimitar na forma de comentário o que seria o módulo e o que não faria parte do módulo. O que não faria parte do módulo, a gente vai migrar para um programa principal, né, que vai incluir o módulo, nesse caso. E mais tarde chamar o módulo. Então, essa linha aqui, ó, eu vou colocar uma linha aqui, ó, início do módulo. Porque título e mensagem, ou subtítulo, eles estão dentro do módulo? Porque eles são locais mesmo, só importa, eles só têm significado dentro do módulo. Tá? Já espaço e line feed, a gente pode colocar lá no programa principal, porque vai servir para diversos módulos. Essa é a ideia. Tá? E aqui vamos ver aqui, tá. Daqui para baixo, a gente também pode falar que seria o final do módulo. Por quê? Porque da linha 51 em diante, né, são instruções que podem ficar no arquivo principal. Até porque outros módulos podem compartilhar esse conteúdo. Tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos salvar e já vamos ver se funciona ou não funciona. Então vamos abrir o nosso terminal. Aí tomar cuidado para ver se a gente está na pasta adequada. Estamos, né, na aula 18, olha, tudo bem. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, então, NASM -F ELF 32, né? E o nome da aula 29, o nome do arquivo. Esse é o montador. Ele vai gerar, vamos prestar atenção aqui, ó. Ele vai gerar um objeto. Né? Ele vai gerar o objeto aula 29.o. Vamos ver? Olha aqui, ó. Acabou de gerar. Tudo bem? Então montou. Agora a gente vai fazer a link edição. LD. Como que era mesmo? -F, não, -M, ELF, underline I 386. O nome do objeto, aula 29.o, né? Que é o objeto aqui, gerado lá pelo montador. Agora, a flag -o e depois o nome do executável. Eu vou chamar de underline aula. Ok, veja. Está aqui, ó. Esse é o executável. Então vamos executar o executável. Então, ponto barra, underline aula. Olha,
Então ele imprimiu, deixa eu só fechar aqui para dar mais espaço, ele imprimiu o título e o subtítulo. Tá? O título em maiúsculas, subtítulo em minúscula. Veja que ele respeitou aqui, ó. Ele incluiu a nova linha, né, depois o título, depois da mensagem também incluiu uma nova linha, só que ele não escreveu nada, por quê? Porque eu não informei nada aqui na linha de comando. Né? Tá vendo? Entrada por linha de comando. Então não tem por enquanto. Aí o que eu faço? Então vamos repetir, já colocando a Ana Júlia. Olha lá. Ficou bacana, hein? E veja, e está com espaço. Fantástico, né? Agora, a gente pode aproveitar mais uma coisinha. Vamos colocar um vocativo aí, olha. Seria o seguinte, olha. Pode ser em Eurodata também. O que eu vou fazer? A constante. Vou chamar de K por enquanto. K. Bom, aqui, vamos usar maiúsculo ou minúsculo? Tanto faz, tá? Vamos usar maiúsculo, vai. Embora space e LF a gente acabou usando minúsculo, tudo bem. Então, K vai ser DB, só que agora vai ser um vocativo, né? Então, uma string. Tá? Qual string? Oi, vírgula, espaço. Né? E a gente sabe que o tamanho são 4 caracteres. O maiúsculo, I minúsculo, vírgula, espaço. Né? Eu vou até escrever aqui, mas não. Aqui, o comprimento é 4. Por isso que eu não vou usar algo como K underline len, tá? Porque é uma constante e é 4, tudo bem? E como a gente coloca isso no código? Então, logo depois que ele escrever entrada por linha de comando, né? Onde está isso? Aqui, ó. Entrada por linha de comando é a mensagem. Vamos escrever oi, né? Tipo, hello, né? Então a mesma coisa aqui, ó. Eu vou copiar essas 3 linhas, vou colar aqui em seguida, e aí em ECX eu coloco o rótulo. Qual é o rótulo? K maiúsculo. Aí sim. E qual é o comprimento? Eu não defini lá, mas é 4. Tá? Pronto, eu acho que acabou. Vamos lá, vamos salvar e vamos rodar. Eu vou até fechar aqui para a gente ficar com todo o espaço do mundo aí. Ó. Tá? Vamos dar um clear, é melhor? Limpar a nossa tela. Aí, NASM. Ok. O LD. Ok. Rodar. Vamos já rodar com a Ana Júlia. Pronto. Veja, então ele acabou concatenando, né, ou justapondo a constante, que é o nosso vocativo oi, vírgula, espaço, e os argumentos informados ou entrados por linha de comando, que é Ana e Júlia. Tudo bem? Aí, eu acho que nós concluímos essa etapa. A próxima etapa, o que a gente pode fazer, como eu comentei, agora vamos voltar no nosso programa, né? Aula 29. Veja, eu já cantei a bola aqui. Ó. A gente vai transformar isso num módulo. E, portanto, a gente vai precisar
do módulo principal, digamos, o programa principal, o main, né, M-A-I-N, o principal, e que vai chamar, por sua vez, esse módulo, e pode chamar outros módulos, né, também. Tudo bem? Ficamos assim por hoje? Muito bem. Dúvidas, já sabem. E aí a gente se vê. Né? Se tiver, é só perguntar, não há dúvida, a gente não haverá mais dúvidas, né? Espero. E aí sim a gente se encontra na próxima aula. Tudo bem? Abraço e até lá.